Você fez a melhor escolha de estar aqui, querido, porque quando você se expõe à palavra de Deus, Deus, querido, pega essa atitude sua e tem o poder de transformar de fato a sua vida. E eu queria que desde já você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Reis, capítulo de número 13. Quero ler uma história com você que talvez não seja a história mais bem conhecida. Paulinho, você colocou isso aqui agora ou tem baba da Bia? Colocou agora? Beleza. Eu sempre brinco, né, com ela, ela fica louca da vida, né? Segunda Reis 13, aleluia. E quando você chega lá, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você se olha no espelho, quando você pensa sobre a sua vida, qual o tamanho da visão que você possui? Quando você tem que pensar sobre o seu futuro, se a gente pudesse de fato classificar, não é, a sua visão, você pensa coisas pequenas, você pensa coisas médias, você pensa coisas grandes, ou você pensa coisas impossíveis? Quando você pensa sobre o futuro da sua família, da sua empresa, da sua saúde, do seu ministério, quando você pensa acerca do amanhã, quando você olha para o espelho e começa a fazer projeções, qual é o tamanho ou a dimensão de tudo aquilo que você pensa? Segura essa pergunta e vamos ler aqui o que acontece em 2 Reis, capítulo de número 13. Você está lá comigo? A partir do verso de número 14, e ele diz: estando Eliseu doente de enfermidade, da enfermidade que ele morreu, Joás, rei de Israel, desceu até ele e chorando sobre ele exclamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: tome agora, pois, um arco e flechas. E esse tomou um arco e suas flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: coloque a mão sobre o arco. E ele assim o fez. Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos do rei, e ele disse: abre agora a janela para o oriente. E ele assim o fez, e abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. E prosseguiu então Eliseu, e ele disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, ou seja, o exército inimigo. Porque assim ferirás os sírios em Afeque até que os consuma. Verso 18. Então disse mais: tome as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere agora a terra. E ele então a feriu 3 vezes e parou. Ao homem então de Deus, no caso aqui o profeta Eliseu, ficou muito indignado e enfurecido contra o rei de Israel, e disse: 5 ou 6 vezes você poderia ter ferido a terra, mas não fez. Então ferirás os sírios feriria os sírios até o consumir, porém agora apenas os ferirá por 3 vezes. Gente, olha que interessante essa história, e você vai perceber que está conectado com aquilo que eu estou te falando. Uma situação, de fato, debaixo de uma inspiração profética, Eliseu chega e ele começa a trazer orientações, ele começa a fazer e falar algo ao rei de Israel, e chega num determinado momento, onde ele não fala exatamente o que ele tinha que fazer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Glória a Deus. Depois aumenta um pouquinho o retorno para mim, que está bem baixinho. Então ele chega, e chega uma hora que ele fala: abre a janela, e ele faz. Aí ele diz: agora atira uma flecha, e ele atira. Aí ele fala: agora pega outra flecha, e ele faz. Mas é interessante que num determinado momento ele fala assim: agora atira, ou seja, ele traz uma direção, mas não uma direção específica. Ele deixa para que aquele rei agora escolhesse quantas flechas ele iria atirar. Ele não fala de uma forma específica assim: o tanto de flechas que você atirar é o tanto de vezes que você vai ferir. Não, ele falou: agora está no seu controle, ou seja, você agora vai agir. E ele, diante daquela situação, mesmo tendo mais flechas na sua aljava, ele decide fazer apenas 3 vezes. E é interessante que o Eliseu aqui, o profeta, olha, e ele fica indignado, porque ele fala assim: ei, você poderia ter atirado todas as flechas 5, 6 vezes, mas você decidiu fazer pouco. Você decidiu apenas 3 vezes fazer, e segundo as 3 vezes que você fez, vai ser essa a condição que você vai ter contra os sírios. Leandro, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo.
Porque, querido, existem coisas na nossa vida que Deus traz orientações específicas. Quando a gente lê na Bíblia sobre dízimo, a Bíblia fala sobre você dar 10% daquilo que você recebe. A Bíblia fala sobre muitas outras situações, como você tem que perdoar 70 vezes 7, traz a forma de você de fato amar o marido, amar a esposa. Existem várias normativas que a Bíblia traz. Mas a Bíblia, quando se refere ao nosso futuro e à nossa fé, ele não fala sobre um número, ela não fala sobre um tamanho, ela deixa na sua responsabilidade. Quando a Bíblia fala sobre aquilo que você vai olhar para você e pensar, quando a Bíblia fala sobre a forma que você vai contemplar o seu futuro, a Bíblia deixa nas nossas mãos, assim como estava nas mãos do rei de Israel, quantas flechas ele iria atirar. Onde que eu estou querendo chegar? Querido, todas as vezes que você pensa pequeno acerca do seu futuro, tudo que você colhe é exatamente a medida daquilo que você pensou. Quando você olha para as suas finanças e você pensa de uma forma medíocre e limitada sobre ela, tudo que Deus pode fazer nas suas finanças é exatamente o tamanho daquilo que você pensou. Quando, querido, a gente ainda no Velho Testamento lembra daquela história, onde o profeta, esse mesmo profeta, chega diante da viúva e diz assim: ei, traga todas as vasilhas, que enquanto você tiver vasilha, o azeite vai ser multiplicado. Aquela viúva, ela empresta vasilhas dos vizinhos, mas chega uma hora que a vasilha acaba, e o que acontece? No momento em que a vasilha acaba, o óleo cessa. Repete isso comigo, fala assim, ó: no momento que a vasilha acaba, o óleo cessa. Agora fala assim, ó: no momento em que os planos grandes acabam, fala assim, o azeite cessa. Onde é que eu estou querendo chegar? Querido, Deus não nos chamou para pensar pequeno sobre nenhuma área das nossas vidas. Deus nos chamou para pensar grande, e Ele nos chamou para pensar muito grande. E aí você fala assim: pastor, mas ele está falando para mim que eu tenho que pensar coisas impossíveis. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto eu pensava sobre aquilo que a gente está aqui ministrando e conversando, subiu uma frase no meu coração, e a frase é: impossível é aquilo que nós damos o nome, né? Ou das coisas que nós damos o nome, que ainda não encontraram com você. Impossível é aquilo, querido, que ainda não passou na sua frente. Sabe por quê? Porque quando o impossível, ele encontra homens e mulheres de fé, ele se torna possível, porque ele já não existe mais. Era impossível andar sobre as águas, até que as águas encontraram Pedro. Era impossível Lázaro ressuscitar, até que teve um encontro com Jesus. Era impossível a sombra de alguém curar, até que novamente, querido, tiveram um encontro com Pedro. Era impossível o mar se abrir, até que em um dia, não sei se de manhã ou de tarde, de repente o mar se depara com Moisés. Talvez, queridas, as pessoas olhem e elas falem assim: ei, é impossível isso acontecer na vida dos seus filhos. Meu irmão, isso é o que eles pensam. Mas a Bíblia diz em Marcos 9:23, que se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Pastor, mas é impossível meu filho fazer uma determinada faculdade. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Pastor, do que é que você está dizendo? Sabe, querido, talvez você esteja limitando aquilo que Deus pode fazer. Aí a pessoa fala assim: para eu fazer uma faculdade A, eu tenho que passar no vestibular A. Quem disse, querido? Talvez para você fazer uma faculdade A, você simplesmente precisa crer para essa faculdade. Talvez você não passe em determinado vestibular, mas Deus, querido, pode fazer algo no governo, e essa faculdade agora se torna gratuita para você. Pastor, e se não for assim, Deus pode levantar alguém para pagar a faculdade particular para você. Pastor, mas se não for assim, meu irmão, não importa como vai ser, Deus cria um caminho novo, mas vai acontecer. Se você puder crer, confessar, dançar, se alegrar, querido, se você puder lançar todas as flechas da aljava, vai acontecer segundo aquilo que você fez. Por quê? Porque isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza daquilo que não se vê.
Muitos de nós olhamos para o nosso futuro e nós desenhamos o nosso futuro segundo as possibilidades. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: fé não precisa de possibilidade, fé precisa de uma convicção. O mundo lá fora faz os planos, querido, de uma forma natural, mas a Bíblia diz que Deus nos chamou para crer sobre coisas. E o que eu preciso para crer? Apenas de um versículo. Eu preciso apenas de uma convicção forte dentro de mim. Ainda que não exista do lado de fora, Deus tem o poder de criar, queridos. Deus tem o poder de mudar coisas. De repente o povo estava ali lutando de Israel e não tinha mais tempo para eles vencerem. O sol já estava começando a cair e a noite ia chegar. E aí o que Deus fez? Parou o sol até que o último inimigo fosse vencido. O que é impossível para você, querido? O impossível para você é apenas aquilo que é impossível para Deus. E a Bíblia diz que para Deus não existem impossíveis. E se não existe impossível para Ele, também não existe impossível para mim. Porque se eu posso crer, o poder de Deus pode fluir através da minha vida. E aquele casamento que não tinha jeito, agora tem. Aquele filho que não tinha jeito, agora tem. Aquela conta que não tinha como ser paga, agora tem. Aquilo que não tinha como ser construído, agora tem. Por quê? Porque através da fé, aquilo que era impossível se torna possível. Então o que eu quero dizer para você: não limite o seu amanhã, não limite o seu futuro, não limite aquilo que Deus pode fazer no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, na vida dos seus filhos. Quando você olhar, querido, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, fale coisas grandes sobre eles, pense coisas grandes sobre eles. Ah, pastor, mas eu nasci assim, eu vivi assim, eu fiz aquilo lá. Ei, querido, creia coisas grandes. Pastor, mas a minha filha está desviada, o meu filho está desviado. Querido, quando você for falar sobre ele, diga: eu estou diante de um grande homem de Deus, eu estou diante de uma grande mulher de Deus, eu estou diante de uma pessoa próspera. Tudo que os meus filhos tocam prospera, tudo que eles fazem dá certo. Eu estou diante de um bom pai, diante de uma boa mãe, diante de um bom marido. Oh, aleluia! Por que vai ser assim? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E eu queria que você abrisse comigo agora Marcos capítulo de número 6. Por que é tão importante falar sobre isso, pastor? Porque cada vez mais nós estamos habituados a pensar pequeno, querido. Nós não podemos pensar pequeno, porque se a sua vida for pequena, aquilo que Deus quer fazer através de você vai ser pequeno. Mas Deus precisa te usar mais do que você imagina. Deus quer te usar para salvar pessoas, Deus quer te usar para levar esperança, Deus quer te levar para ser resposta ao aflito e necessitado. Mas quando você pensa pequeno, você vive pequeno, e pessoas pequenas produzem pequenos resultados. Em Marcos capítulo de número 6, verso 37, mostra um pouquinho da mentalidade que muita gente vive. E quando você chegar lá, você vai falar assim comigo: para mim não existe impossível. Oh, aleluia. E ele diz, Marcos 6, 37, e ele porém então lhe respondeu. Quem respondeu? Jesus respondeu aos discípulos, tá bom? E ele diz, então Jesus lhe respondeu: dai vocês a eles de comer. Então eles perguntaram: o que haveremos de fazer? Porventura sairemos para comprar 200 denários de pão para dar a cada um de comer? Olha que interessante. Só resumir aqui a história para você, só dar aquela lembradinha. O povo está lá com fome, precisando comer, hora avançada, Jesus pregando. E os discípulos chegam para Jesus com uma demanda. E aí eles chegam e dizem assim: Senhor, a hora é avançada e tem uma galera aí com fome. E agora, se a gente traz para os dias de hoje, eu fico imaginando eles falando: Jesus, e você sabe o que acontece quando um crente está com fome, né? Se pessoas normais têm fome, o cristão que não bebe, não come, né, as coisas zoadas lá, tem fome dobrada. E falou que isso é tão verdade, que quando você vai num buffet fechar a festa, a galera pergunta: é crente? Se é crente, eles cobram mais caro. Estou falando sério. Se fala assim: não tem bebida alcoólica, né? É festa de crente, dá desconto? Não, não tem desconto para você. Eu estou falando sério, isso é fato, quem já casou sabe que é isso mesmo, gente. Aí você chega lá, Jesus vira e fala assim: negócio seguinte, sabe quem é que vai dar para eles de comer? Você. Olha para umas duas pessoas perto de você e fala assim: você é a resposta da necessidade de alguém. Oh, aleluia. Mas pastor, levanta alguém, manda alguém lá daquele de onde
o Judas perdeu a bota. Pastor, mas aquele outro é melhor do que eu, aquela lá faz as coisas melhor do que eu. Não, querido, Deus escolheu você. Deus escolheu você para mudar o seu trabalho. Deus escolheu você para mudar a sua vizinhança. Deus escolheu você para mudar a sua escola. Deus escolheu você para mudar essa igreja, irmão. Deus escolheu você para ser usado de uma forma tão extraordinária que pessoas vão passar por você e elas não sairão mais do mesmo jeito. Por quê? Porque existe uma palavra em você. E aí, querido, que você tem uma missão comigo hoje, de fluir em ousadia. Eu quero que você nesses dias pare de ter medo. Existem palavras que você carrega, meu irmão, que estão ficando dentro de você e não deveriam ficar. Existem coisas dentro de você que por causa do medo e da falta de ousadia, você tem retido como aquelas flechas que poderiam ser lançadas e não foram. E essas palavras que estão dentro de você, elas podiam estar tocando pessoas, tirando a tristeza e colocando alegria, tirando a frustração e colocando ânimo. Quantas vezes pessoas passam diante de você no seu dia a dia e você olha, querido, e por uma impressão dentro de você, você sabe porque sabe que não está tudo bem com aquela pessoa. Quantas vezes em alguns momentos você está lá e aí de repente vem uma pessoa na sua mente que há anos você não pensa nela. E aí você fala assim, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem para essa pessoa. Por que será que eu estou pensando? E aí no meio da correria das coisas, né, nessa vida de Marta, angustiada com todas as coisas, eu tenho que cumprir todas as minhas agendas, eu tenho que fazer todos os meus objetivos, eu preciso fazer isso, e demanda, aí demanda do trabalho, demanda do marido, da esposa, demanda do filho, demanda do pastor que só quer cheio de reunião agora, né? Que tem que faz uma agenda do Google lá, tudo pintada. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? E agora, querido, que tem graça sobre a sua vida. E agora que se Deus lembrou você de alguém, é porque já existe uma palavra no seu coração. E quando você para tudo e manda uma mensagem do WhatsApp, quando você para tudo e faz uma ligação, querido, você não tem noção daquilo que Deus vai começar a fazer e usar você. Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, e não foi segundo a força de Moisés, mas porque Moisés se disponibilizou, Deus fez. Quando você se disponibilizar, querido, você vai tirar pessoas do inferno, você vai tirar casamentos da destruição, você vai tirar pessoas de um lugar de morte, você vai tirar pessoas de um lugar de condenação, de doença. Por quê? Porque dentro de você tem algo poderoso, muito mais do que você imagina. Aleluia. Pastor, está querendo dizer que a partir de hoje, todas as pessoas que eu lembrar, eu preciso fazer alguma coisa com essa lembrança? Você está dizendo que todas as pessoas que passarem na minha frente, elas não podem mais passar sem levar alguma coisa de mim? Você está querendo dizer, pastor, que a partir de hoje, todos os dias da minha vida não serão mais quaisquer dias, mas que Deus vai me usar para curar pessoas no trabalho, para dar palavras para o homem da padaria, para restaurar o casamento do frentista? Oh, aleluia. Deus tem planos lindos sobre a sua vida, mas você precisa acreditar. Vai comigo agora para Isaías 55, 9. Aleluia. Aleluia. Quando você pensa no seu futuro, no futuro da sua família, no futuro dos seus filhos, no futuro da empresa que você possui ou que você trabalha, qual é o tamanho, querido, dos seus pensamentos? O que você imagina, o que você pensa? Sabe, não limite Deus. Pare de olhar para você e fazer aquém, porque todas as vezes que você faz aquém, eu fico imaginando, querido, assim como o profeta ficou indignado, Deus ficando indignado com a gente. Sabe, às vezes eu fico viajando, né, e pensando Deus com aquele plano maravilhoso, aí a gente vai lá e só faz metade do plano. Eu fico imaginando Deus conversando lá no céu, né, e agora eu estou viajando, não é um versículo bíblico, mas ele cutucando ali Gabriel, fala, puxa Gabriel, olha aí, era para ele fazer muito mais. Nossa, olha aí Miguel, meu Deus, eu tinha planejado para fazer 100 vezes mais, mas olha aí, meu Deus, ele está pensando segundo o salário que ele tem. Ele está pensando segundo o nível de escolaridade que ele possui.
olha aí, ele está pensando, não é com relação ao seu futuro, levando em conta o seu passado. E aquela nota de indignação se levanta. Querido, que a partir de hoje, quando Deus olhar para a gente, Ele fala, mission complete, né? Você completou toda a missão, você acabou tudo. Fala assim, meu Deus, ele viveu hoje tudo que eu tinha escrito para ele viver hoje, não passou nada, meu Deus, até aquilo que eu achei que ele não ia ver, ele estava lá e ele parou e falou, peraí, que eu tinha que ter feito algo 10 passos atrás. Meu Deus do céu, oh, aleluia. E ele em Isaías 55:9, ele diz assim, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Vou contar até 3, e vamos ler aqui que está no telão para você, solta no telão de novo lá, vamos lá, 1, 2, 3 e... porque assim como os céus são mais altos do que a terra, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. O que você tem pensado sobre a sua vida? O pensamento de Deus é maior. O que você pensa sobre cada área da sua história, o que você pensa que você pode realizar, ei meu irmão, Deus pode fazer mais. Talvez você tenha vontade de ter filhos, e o diagnóstico dos médicos é o que? Esterilidade. Ei querido, existia um homem que se chamava Abraão, uma mulher que se chamava Sara, e Deus falou para ele, falou assim, ei, de ti eu vou fazer uma grande nação. De repente Abraão começa a festejar aquela palavra, mas acontece o que? Os dias passam e Sara não engravida. E aí Abraão vira e fala assim, parece que esse caminho aí, não é o caminho que as coisas vão acontecer. Deixa eu dar um jeitinho. Sara, vamos fazer aquela ideia sua, porque foi ideia da Sara, não de Abraão. Vem cá, deixa eu dar uma dormidinha com a Agar, deixa eu engravidar ela, para a gente ter um bebezinho aí, Isaac, e dele ser uma grande nação. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus traz uma visão, quando Deus traz uma direção, esquece os caminhos, esquece as formas, simplesmente crê, simplesmente espera, simplesmente dança, simplesmente pula, simplesmente canta, simplesmente, querido, continue praticando e confiando, porque no momento certo vai acontecer. Não era segundo o plano de Abraão, e é por isso que anos depois Sara engravida de Isaac, e dele vem uma grande nação. Quando você olha para tudo aquilo que a gente está falando, eu sei que a sua mente pira, e talvez você fale assim, pastor, mas você está louco, como é que pode acontecer algo assim? Como é que Deus pode mudar essa área da minha vida? Como é que Deus pode me usar? Eu sei que talvez você não consiga acreditar, que você pode colocar as mãos sobre um doente e ele ser curado. Talvez você acredite que o pastor pode, mas você acredita que você não. Talvez você acredita que qualquer outra pessoa pode pregar aqui, mas você não. Talvez você acredita que outro pode abrir uma empresa e ser próspero, e você não. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, para com isso. Para de pensar pequeno, para de pensar limitado, porque não se trata da sua vida, se trata do plano de Deus através de você, e aqui eu quero dar um ponto de atenção. Se dependesse, querido, os nossos pensamentos, e eles afetassem apenas a nossa vida, beleza, meu irmão, só você colhe e está tudo bem. Mas quando você pensa pequeno, seus filhos colhem dos seus pensamentos. Quando você pensa pequeno, as pessoas que poderiam ser curadas através da sua vida, elas deixam de ser curadas. Quando você pensa pequeno e não prospera, pessoas que você podia abençoar financeiramente, não são abençoadas porque você não tem dinheiro nem para você. Aleluia. Qual é a vontade de Deus? Coisas grandes. Repete comigo, fala assim, o meu futuro é grande. Fala assim, os planos de Deus para minha família são grandes. Fala, os planos de Deus para as minhas finanças são grandes. Fala, eu vou viver todos os planos de Deus. Vai agora comigo para João, capítulo de número 14, versículo de número 12. Oh, aleluia. Como vai ser o seu amanhã, querido? Como vai ser a sua semana? Como vai ser a sua segunda-feira? Como serão os seus próximos dias?
como serão, queridas, as notícias que você vai ler amanhã em cada área da sua vida, como vai ser quando você estiver, querido, andando pelos lugares. Se veja como a resposta de Deus para as situações. Se veja, querido, como aquele que Deus vai usar para mudar destinos. Aleluia. Agora, quantos aqui já ouviram um pouquinho sobre a vida de Jesus? Você já ouviu já? E eu tenho certeza que quando você fala sobre a vida de Jesus, logo vem na sua cabeça milagres. É isso ou não é? Falou de Jesus, você lembra do cego vendo, você lembra do surdo ouvindo, do coxo andando, você lembra lá de Pedrão andando sobre as águas, você lembra dos demônios sendo expulsos. Meu irmão, Jesus fez milagre para mais de metro, como um bom brasileiro gosta de dizer. Agora, imagine a vida de Jesus, uma vida bem-sucedida e uma vida cheia de milagres. Mas Jesus, determinado dia, é o texto que a gente vai ler aqui, ele para, e mesmo sabendo de toda a grandeza da vida que ele tem, ele faz uma declaração um tanto quanto ousada. Olha o que João 14:12 diz assim, Jesus dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores também fará, porque eu vou para Pai. Meu irmão, eu falo para você que esse texto, ele sempre foi muito difícil para mim de acreditar, porque, querido, eu olhar para a vida de Jesus e eu falava assim: meu Deus do céu, olha tudo o que ele fez. Como é que alguém pode fazer algo maior do que ele? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Imagine que está lá um time, campeonato de futebol. Eu sei que é doloroso falar de futebol, né, no dia de hoje. Talvez você está na expectativa de assistir o Super Bowl hoje, né, no fim da noite. E imagina lá um time de futebol, para ficar mais fácil o nosso exemplo aqui. E aí, o técnico faz uma troca. Final de campeonato, jogo empatado, 0-0. E aí, o técnico coloca você, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Pergunta: você acha que o técnico tem expectativa de que você jogue mais ou menos do que aquela pessoa que estava jogando antes de você? Você acha que ele espera mais ou menos? Por quê? Ele está tirando aquele ali, falta 10 minutos, ele quer ganhar o campeonato, ele fala assim: você agora vai dar continuidade ao trabalho. Aquele lá jogou até aqui, desempenhou um bom papel, afinal de contas o time não está perdendo, mas existe uma expectativa de você continuar fazendo um trabalho tão bom quanto ou maior, porque o objetivo é fazer o gol para que o time ganhe o campeonato. Vamos voltar para o exemplo aqui. Jesus estava jogando, de repente Deus vira para ele e fala assim: ei, está na hora de você voltar aqui para pertinho do Pai. Só que o time não pode ficar desfalcado, porque precisava de pessoas jogando. Aí ele vira e fala assim: ei, João, ei, Adalcino. Aí fala assim: ei, não é Maria? Entra em campo, porque Jesus agora vai fazer uma outra coisa. E aí Jesus fala assim: o negócio é o seguinte, cara, a bola estava comigo, agora eu passo a bola para você, e você precisa fazer as mesmas obras pelo menos, ou marcar o gol da final do campeonato. Meu irmão, a bola está no seu pé. Jesus partiu e foi continuar ajudando Deus a preparar a morada. É isso que ele disse que o Pai faz, e um dia a gente vai viver nessas moradas. Mas aí, querido, existem doentes nesse mundo, existem perdidos nesse mundo, existem problemas, e qual a expectativa de Deus? Que através da minha e da sua vida, pessoas sejam curadas. A vontade dele é que amanhã no trabalho, você dê uma palavra para alguém que queria tirar a vida, e essa pessoa não quer mais morrer, agora ela quer viver. Aí de repente está a pessoa desiludida, e ela não conta para ninguém, mas está prestes para cortar a luz. Ninguém sabe, mas porque você acordou pela manhã falando: Pai, eu entendi que eu sou a resposta para a necessidade das pessoas, eu entendi que você me escalou, eu entendi que se Jesus fez, agora eu vou fazer, e no que depender de mim eu vou fazer ainda mais.
E aí Deus vira para você e fala assim: ei, fica esperto que eu vou te usar. E aí você está lá, e aí Deus vira para você e fala assim: ó, sabe o Joãozinho lá? Vai lá falar com ele, você vai dar uma oferta para ele no valor de R$187. Eu ia falar 50 conto, mas não existe mais luz de 50 conto, né? E aí você chega para o cara e fala assim: ei, me dá seu Pix. Aí o cara fala: o quê? Me dá seu Pix, Deus está me mandando fazer um Pix para você. E a hora que você vai lá, irmão, você faz o Pix com o cara começa a chorar. E aí você fala: ei, o que está acontecendo? Ele fala: estavam prestes a cortar a minha energia. E o valor que você me manda é exatamente o valor que eu preciso para pagar a minha conta. Meu Deus do céu. Pastor, Deus pode fazer isso, meu irmão. Deus não só pode, mas Ele faz, Ele fez, Ele satisfaz desejos do coração, Ele manifesta coisas que você não tem nem noção. Eu lembro de uma vez, querido, eu seminarista quebrado, sem dinheiro para nada. Você não tem noção, meu irmão, fala para você que eu aprendi a valorizar pequenas coisas naquela época, porque eu lembro que eu pagava R$235 em 2006, Belo Horizonte, para estudar. E eu lembro que a igreja mandava para mim R$250 todos os meses. Na realidade, a mensalidade era 250, mas quem pagava, né, antecipado tinha R$15 de desconto. Meu irmão, eu pagava todo mês antecipado correndo para ter os 15 contos de desconto, porque R$15 para mim era muita coisa. Eu lembro de um dia até hoje, que eu estava ministrando, né, vim para Bauru em viagem, eu estava ministrando, e Deus falou ao meu coração. Ele falou assim: você vai ganhar roupas novas. Aí eu peguei e falei assim: caramba, beleza, né, velho? Vou ganhar roupa nova, que coisa boa. E Deus falou comigo: você vai ganhar R$600 para comprar roupa nova. Meu irmão, 2006, velho. Você acha que, né, hoje 600 conto dá para comprar roupa? Dá ou não dá? Ah, pelo menos uma calça jeans você compra com R$600. Né? Compra ou não compra isso, mano? Né? Eu falo pra você, se você for na loja da Isa, com 600 contos você compra uma blusinha, uma saia, não compra, Isa? E ainda compra alguma outra coisa para dar de presente para alguém, olha aí. Na verdade, se não der, você pede desconto, que a Isa dá. Né? Então visita lá a Officer e visita a Stivanelli, né? Então cada uma nos 2 shoppings você pode abençoar a vida da Isa e ser abençoado também. Se é roupa de criança, visita lá a Laura Kids no Meridota, abençoa a vida da Rose, né? E vai você. Tem mais alguém que tem loja de roupa aí ou não? Eu já faço seu merchan. Não tem? Então perdeu a chance. Se você tivesse aberto esse ano, ia vender mais, né? Aí vai lá. Aí eu lembro que ele deu pregando. Aí uma pessoa chegou para mim no final do culto. E ela falou assim: Leandro, Deus falou para eu te dar um presente. E eu queria que você fosse amanhã, né, conversar comigo, né, em determinado lugar. Era uma senhora. E aí eu lembro que eu cheguei, né, fui lá, a gente marcou, né, de conversar no shopping. Ela trabalhava lá. E eu falei: e aí, que eu posso te ajudar? Ela falou assim: ontem na hora que eu estava pregando, Deus falou para eu te dar um valor em dinheiro. Na realidade eu ia te dar um presente, mas na hora que eu ia comprar o presente, Deus falou para mim: não é o presente, você precisa dar o valor em dinheiro para ele. E eu falei: beleza, meu, amém, né, eis-me aqui, né, aquele negócio, né? Meu irmão, ela me deu R$600. E eu lembro até hoje, era antes do shopping reformar, era naquele segundo piso onde tinha praça de alimentação. E ela falou assim: só que Deus falou só uma coisa para mim, Leandro. Ele disse que esse dinheiro você não pode gastar com mais nada a não ser roupa. Meu Deus. Meu irmão, Deus falou para mim que ia acontecer. Aí Deus foi lá e falou para aquela mulher, e aí aconteceu, eu lembro até hoje, que aí eu comprei, né, na época eu usava roupa social só no seminário, eu lembro que eu comprei, né, calça social caramelo, marrom, uma preta, aí eu lembro que na hora o meu sonho era ter um blazerzinho, né, que era de zíper, hoje nem usa mais, né, aquele negócio lá, mas eu lembro que eu comprei, meu irmão, um preto, comprei um cremezinho, você lembra, amor, dessa roupa aí ou não? Né? E eu lembro, eu falo para você, meu irmão, 600 conto. Por que eu estou contando isso para você? Eu não estou contando para você para falar do que eu fiz, nem para aparecer qualquer tipo de espiritualidade na minha vida, porque na realidade o espiritual nessa situação não foi eu, foi ela. Eu estou te contando, querido, porque se você abrir o seu coração, Deus vai te usar para começar a fazer coisas e mudar a vida das pessoas.
Talvez você fale assim: pastor, eu estou quebrado, você está falando para mim de 600 conto, meu irmão. Eu falo para você, às vezes vai ser uma palavra, e na maioria das vezes vai ser uma oração, vai ser uma ousadia que você vai ter, chegar para uma pessoa e falar assim: ó, posso orar por você? Eu não sei nem o que está acontecendo, mas todo dia vinha você no meu coração, e eu não posso ir embora sem orar por você. E aí, meu querido, na hora que você ora, você é como uma flecha que encontra exatamente o centro do alvo, e aquela pessoa tem a vida totalmente transformada. Por quê? Porque você parou de se ver pequeno, você parou de pensar pequeno, você parou de limitar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você agora aceitou uma missão que é maior do que a sua visão. Você aceitou que Deus pode fazer algo em você que sozinho você não poderia fazer. Aleluia. Pastor, mas eu ainda não me sinto. Meu irmão, não é sobre sentir, é sobre crer, é sobre confiar que existe uma graça. E eu queria que você abrisse comigo, querido, lá em 1 Coríntios capítulo de número 2, quero ler só mais 2 textos antes do louvor me expulsar daqui de cima. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 9, aleluia. Existem coisas maiores para acontecer, querido, na sua vida. Existem coisas que Deus quer usar a sua voz, a sua fé, os seus recursos, o seu tempo para mudar a vida de pessoas, porque só viver, querido, é muito pouco. Deus nos chamou para viver uma vida sobremodo excelente. Em 1 Coríntios 2,9 ele fala sobre você, e ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aí? É para você. Aleluia. Meu Deus. Sabe o que o mundo diz? Que o futuro dos nossos filhos é terrível. Você sabe o que a pesquisa diz? Que 90% dos jovens cristãos entram para a faculdade e desviam. 90%, estudos. Sabe o que o mundo diz? Que cada vez eles vão se perder nas drogas, eles vão se perder nos vícios, eles vão se perder na prostituição. Mas, querido, não importa o que eles dizem, importa aquilo que a Bíblia diz e no que eu creio. Se eu creio naquilo que eles estão dizendo, vai acontecer. Mas agora, se eu creio que vai ser melhor, meu irmão, o tempo de faculdade do seu filho vai ser melhor do que o seu. O futuro dos seus filhos vai ser melhor do que o seu. Por quê? Porque a Bíblia diz que não se viu, não ouviu, nem imaginou. Querido, é algo maior do que a gente pode pensar. Você lê um Isaías, é maior do que o seu caminho, é maior do que os seus pensamentos. Pastor, mas a minha mente tenta me convencer. Ei, querido, coloque a sua mente no lugarzinho dela. E todas as vezes que o pensamento pequeno vier, você fala: sai daqui no nome de Jesus, porque vai ser grande. Não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Oh, nunca se viu o justo nem sua descendência mendigar o pão. Eu vou fazer obras maiores, eu vou fazer aquilo que Jesus fez. Aí o diabo vai falar: mas você não é digno. Não se trata de dignidade, se trata de disponibilidade e crença. Se você crê e se coloca disponível, Deus vai te usar, irmão. Eu lembro e eu olho, e todas as vezes, querido, que eu olho para o meu passado, eu fico olhando tantas coisas, meu irmão. O meu passado é um passado de muita coisa que não deu certo. Como assim, Leandro? Meu irmão, tentei prestar CTI e não passei, mesmo fazendo cursinho no Fênix. Olha aí. Prestei minha carteira de moto e reprovei na primeira vez. Tentei colocar fogo na casa da minha avó e não queimou. Quantas coisas, irmão, não deram certo na minha vida. E às vezes eu olho para trás e eu fico pensando: meu irmão, se eu fosse planejar o meu futuro pautado em todos os meus fracassos, o meu futuro seria pequeno demais. Se todas as vezes que eu pensasse sobre o futuro, né, e hoje de manhã, conversando com o Braulio, enquanto eu levava ele
E aí eu entendi porque a Kelly fica brava comigo às vezes. Porque eu estou conversando com uma pessoa, mas a minha cabeça está viajando lá. E eu contando as histórias para ele da igreja, do hahaha, né? E eu viajando, lembrando mesmo das coisas que aconteceram no passado. É aquele negócio, estou metade presente num lugar só. É por isso que às vezes a pessoa fala uma coisa e eu não lembro o que ela falou, pergunta e eu respondo uma coisa que nem eu sei o que eu respondi. Querido, se eu fosse olhar, talvez nem você estaria aqui. Se você olhar e o pessoal brinca, né? Eu até coloquei no Instagram esses dias, né? 5 defeitos seus que ninguém sabe. Eu coloquei lá, sou tímido. Um monte de gente vem no meu direct, mentira, 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 mentira. Meu irmão, eu falo para você, eu enfrento a timidez, brinco, tiro onda. Mas tem lugar, meu irmão, que eu chego, ó, eu fico, ó, quietinho. Só eu sei tudo que eu passei, a Kelly sabe. Não tinha amigo dentro da igreja. Se fosse olhar para o meu passado, meu irmão, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Se fosse olhar para o passado da igreja, a gente não faria o que a gente fez. E eu lembro, falando hoje de manhã com o Braulio, eu contando, eu falei, Braulio, veio agora uma imagem da minha cabeça, do estacionamento da igreja no início, tinham 3 carros. E aí eu olhava, e eu falava assim, pai, vai chegar um dia que esse lugar vai estar cheio. Vai chegar um dia que as pessoas virão dos 4 cantos da cidade para ver o que está acontecendo. Vai chegar um dia e a gente falando e a gente declarando. Quantas vezes, meu irmão, a gente fez aqui já e ainda faz durante a semana. As meninas estão aí para provar. Como aquele velhinho no filme Desafiando Gigantes, que relava a mão nos armários e orava pelos alunos. A gente impõe as mãos sobre as cadeiras aqui e declara coisas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre pessoas sendo salvas. Meu irmão, se a gente fosse olhar para tudo que deu errado lá atrás, eu acho que a gente não teria nada do que a gente tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Chegou um tempo de parar de dirigir olhando para o retrovisor. Sabe, irmão, todo o intuito daquilo que a gente leu aqui, todos os textos, 9 textos que você leu essa noite comigo aqui, é você, querido, esquecer do seu passado, esquecer do que as pessoas estão dizendo e começar a pensar de uma forma maior do que você tem pensado. Rompa a sua mentalidade pequena. Não pense sobre si, levando em conta o seu passado nem o seu presente, mas pense sobre si, levando em conta aquilo que a palavra de Deus diz. O que ela diz? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para mim. E eu queria que mesmo sentado, você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça aí. Eu quero que você faça uma oração comigo, falando sobre essas coisas que você agora vai passar a crer e fazer. Eu queria que você começasse a falar comigo coisas semelhantes a essas. Pai, a partir de hoje eu declaro que eu vou viver um tempo diferente na minha casa. Comece a abrir a sua boca, comece a dizer, Pai, a partir de hoje eu começo a ter uma expectativa do Senhor me usar para falar coisas com pessoas e mudar destinos. A partir de hoje, Pai, eu acredito na ação do Teu Espírito Santo, na Tua graça disponível, que vai me levar a orar por pessoas que nem pediram ainda oração, mas debaixo de uma inspiração, eu vou orar as coisas certas e eu vou ver os resultados acontecendo na vida delas. Fala para Deus agora, fala, Pai, eu aceito o Teu futuro. Fala isso para Ele. Fala, Pai, eu aceito viver cada um dos Teus sonhos na minha vida. Eu aceito pensar grande, eu aceito viver grande, eu aceito viver uma vida digna nessa terra. Grandeza, querido, não é só sobre estar no holofote. Grandeza é viver a plenitude daquilo que Deus chamou para você. E talvez isso é mudar vidas de pessoas do bastidor. Você não precisa estar na frente de uma câmera, você não precisa estar com o microfone na mão. O que você precisa? Estar disponível e crer que Deus pode te usar onde quer que você esteja. Oh, Pai, nessa noite eu oro para que os nossos olhos sejam abertos. Eu oro para que todo pensamento pequeno saia da nossa mente. Tem tanta
tanta gente que não consegue se imaginar com recursos. Tem tanta gente que não consegue se ver prosperando. Mas eu oro agora para que essa mentalidade quebre. Porque, Pai, nós vamos ter tanto. Nós vamos ter, Pai, tanto, mas tanto. O Senhor vai prosperar tanto o nosso povo, que a gente não vai ficar precisando dessa prestação de conta chata, de convênio de prefeitura, não. Nós vamos ter a liberdade de fazer aquilo que nós precisamos fazer, e vai ser rápido, vai ser sem burocracia, Pai, porque o Senhor tem pressa em coisas acontecerem. Milagres vão começar a acontecer, como nós já declaramos, Pai, meses atrás. Pessoas vão impor as mãos sobre enfermos, e eles serão instantaneamente curados. Nós temos visto, Pai, curas acontecendo pela pregação da palavra e por oração. Mas nós declaramos um tempo de milagres extraordinários chegando. Nós declaramos, Pai, porque estaremos pensando grande, iremos ter disponibilidade. E é por isso que eu oro para que todo medo saia agora, todo espírito de medo saia, todo espírito de incapacidade saia. E uma ousadia que não vem de homens, mas por causa da unção que vai começar a fluir. Uma ousadia, uma intrepidez chegando. E pessoas debaixo de uma inspiração divina agora irão impor as mãos. Elas irão agora orar, e instantaneamente resultados vão começar a chegar. Coisas maiores vão acontecer, obras maiores. E vai se cumprir João 14:12. Farão as mesmas obras e obras maiores. E por causa disso, Pai, eu declaro casamentos sendo restaurados como nunca antes, curas sendo liberadas como nunca antes, milagres através da generosidade acontecendo como nunca antes. Porque não será apenas uma teoria, mas agora viver coisas maiores se torna prática, se torna real, se torna algo vivo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, ousadia. Ousadia da parte do teu Espírito, meu Deus. Oh, Pai, eu oro para que aconteça de uma forma tão intensa, tão intensa. Nós sabemos que o Senhor não trabalha com possessões, o Senhor trabalha com sugestões. O Senhor sugere coisas no homem interior, no coração e na mente. Mas eu oro, Pai, para que essas sugestões elas sejam tão intensas, elas sejam tão abundantes, Pai, que pessoas começarão a acordar pensando em coisas, e elas pensarão sobre essas coisas durante todos os dias, e elas ficarão inquietas até que deem vazão às direções do Espírito, porque é chegado um tempo onde todo o potencial que está armazenado, toda unção e dom e conhecimento que foi colocado dentro, depositado, Pai, não vai mais ficar como um tesouro guardado, mas é tempo de portas se abrirem, é tempo dessas coisas fluírem, como João 7 diz, rios de águas vivas irão fluir, e por causa disso, sinais, milagres e prodígios acontecendo, o que Marcos 16:15 diz, e os sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, sinais, milagres, prodígios, para que o teu nome seja conhecido. Mais do que uma igreja conhecida, as pessoas saberão que existe uma palavra que funciona. As pessoas irão provar dos resultados da palavra, porque são mais do que palavras de sabedoria e habilidade humana, mas é um tempo de provar das manifestações do poder, porque agora a mente se alinha com a sua mente, o querer se alinha com o seu querer, e agora o realizar se alinha com aquilo que o Senhor há tempos tem expectativa, porque a graça que estava disponível, agora ela flui, por causa da ousadia e da unção manifestando. Ei, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome
nome de Jesus. Ousadia, 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 Pai. Ousados, corajosos. Não temas, porque eu sou contigo. Lembrando da graça, do favor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos. Repete algo comigo, declara em alto bom som. Fala assim: a partir de hoje inicia uma nova estação na minha vida. Fala: todos os planos de Deus vão se cumprir. Eu sou ousado em acreditar. Eu vou impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Fala como quem acredita mesmo, hein, querido? Fala assim: eu vou ser guiado pelo Espírito. Eu vou orar por pessoas e elas serão libertas. Onde eu entrar, a tristeza vai sair e alegria e paz serão multiplicadas. Na minha casa, dias de milagre estão iniciando. No meu trabalho, coisas grandes vão acontecer. A partir de hoje, eu deixo de viver apenas de uma forma natural para viver sobrenaturalmente, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Tudo que você fizer a partir de hoje vai ter um teor espiritual. Se prepara mesmo, querido, para ter direções claras. Coisas simples e bobas mesmo, aparentemente aos olhos humanos. Como mesmo eu comecei a ministração, subiu no meu coração: ora pela Bia. Vim, orei pela Bia. Ela não precisa cair, ela não precisa babar, ela não precisa fazer nada, ela só precisa receber. Amém? Pastor, é simples assim? Simples assim. Porque o caminho é simples, mas o resultado é extraordinário. Pastor, é só pôr a mão ali e vai acontecer. Simples assim. Aleluia. Amém. Meu Deus, vai acontecer. No nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma oração entregando sua vida para Jesus? E hoje você fala: pastor, eu entrei aqui, eu só saio para viver uma vida diferente. Levanta sua mão, quero orar por você. Onde está você que entrou aqui e fala: pastor, eu preciso sair daqui entregando a minha vida, mudando a minha história? Tem alguém? Ou você sente que você está distante, tem que se aproximar de Deus? Tem alguém? Todo mundo vai para o céu comigo? Todo mundo vai para o céu com a nossa família? Amém, querido. Eu quero te encorajar a trazer pessoas que não aceitaram Jesus ainda, amém? É por isso que nós temos o Salva-Vidas, né? O projeto Salva-Vidas. Na hora dos avisos nós vamos orar pelos nomes que você colocou no seu papelzinho. E daí você vai se aproximar, você vai evangelizar. E no último culto do mês nós vamos estar junto aqui convidando eles. E eu tenho certeza, querido, que nós vamos ter uma noite de salvação. Nós vamos ter uma noite onde a palavra vai ser pregada e vidas serão transformadas. Você crê comigo nisso? Amém? Eu oro por dias, querido, onde nós não vamos passar um culto sequer sem pessoas aceitarem a Jesus. Amém, querido? Eu creio nisso, porque esse é o intuito. Produzir sim um crescimento na sua vida, que são os próximos passos. Mas tudo começa com uma decisão de entregar a vida para Jesus. Tem alguém, querido, que precisa de uma oração por cura? Levanta a sua mão, quero orar por você. Tem alguém que hoje precisa de uma oração por cura? Você está aí sentindo alguma dor? Tem algum diagnóstico médico? Tem alguém? Glória a Deus. Vem para cá. Vamos orar então já. Fica de pé comigo no seu lugar. Você que quer oração, vem aqui na frente. Nós vamos orar pelo Mauro, vamos orar pelo Daniel e pela esposa. Não é que a Débora falou, né? Eles estão doentes, né? Acho que ela mandou no grupo lá do Integração, né? Vem para cá, Bela. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, nós vamos orar. Estende as mãos para cá, querido. Nós vamos declarar cura. Pai, declaramos sobre a vida da Bela, graça e favor se manifestando, assim também pela vida do Mauro, do Daniel e da esposa, aqueles que estão em casa agora. Nós declaramos, Pai, através da autoridade do nome de Jesus, curas, milagres agora alcançando o corpo deles. Declaramos, Pai, que onde existiam caminhos de morte, agora passam a existir caminhos de vida. Nós declaramos, Pai, através da autoridade do nome de Jesus,
toda doença e sintoma indo embora, Pai. Declaramos agora cura, saúde, vida sendo multiplicada, para que eles possam completar a carreira e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem de uma forma graciosa, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então fala comigo, eu sou curado, no nome de Jesus.